As Três Mecânicas e os Três Milênios. Nota do responsável pelos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, Sr. Manuel Jacinto Coelho, qual tem todos os direitos reservados pela obra. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades. Por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por essa natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependem delas. Para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano é necessário a leitura e releitura dos livros Universo em Desencanto, de cultura racional. Nesse vídeo apenas um pequeno esclarecimento sobre as 3 energias, as 3 mecânicas e os 3 milênios, pelos quais a humanidade já passou e está passando. Todos os textos extraídos dos livros Universo em Desencanto. Na natureza tudo se transforma. A natureza e todos os seus feitos e tudo que existe no mundo é energia que se deformou e se degenerou e se transformou em seres. Por tudo ser energia, tudo se transforma em energia e volta ao que era. Coisa alguma se acaba, tudo se transforma. A primeira energia é a racional, que é a origem dessa deformação racional. E as outras duas, a elétrica e a magnética, que são as formadoras da mecânica material. Primeiro milênio, primeira fase da natureza, comandada pela energia magnética. Fala-se em milênios, mas na verdade é uma contagem de tempo indeterminada. Foi no princípio da formação do ser humano e não havia marcação de tempo. Estava no princípio da formação da Terra, do Universo e do corpo humano. Ninguém sabia falar, sendo que passaram por muitas e muitas transformações para a formação de tudo. Durou muito tempo a formação, passaram por muitas transformações para chegarem a algum entendimento, pois no início não enxergavam, eram surdos e mudos e andavam se arrastando de gatinhas pelo chão. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. E os corpos foram passando por diversas modificações e entraram mais ou menos em outra forma. Eram deformados, mas muito piores do que nessa deformação em que vive. Cada fase dessas levava uma grande eternidade. Parecia que não saíam mais daquilo. E os corpos foram passando por muitas modificações, começando a enxergar e depois é que passaram a ouvir. Mais tarde nasceu a voz e começaram a urrar e a guinchar. Com o tempo, com o desenvolvimento, é que começaram a ficar em pé. Em todas essas eternidades eram eternos, e só em que imperava era a luz, mas não tão quente como agora, depois da deformação completa. No princípio eram monstrinhos, depois monstrinhos, monstros, monstrodontes, monstrões. Depois dos urros e guinchos, começaram a gaguejar, começaram a soltar a voz muito pouco, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção e a marcar as coisas que diziam. Foram se desenvolvendo lentamente até chegar à fase das selvagens. Nessa primeira fase, a energia que comandava a natureza era a energia magnética, que desenvolveu o lado esquerdo do cérebro humano, a mecânica da imaginação. A imaginação criou todas as imagens, formando letras, algarismos e palavras, desenvolvida pela energia magnética. Segundo milênio, segunda fase, com a entrada na natureza da energia elétrica. Por não terem conhecimento do porquê da natureza, não podiam saber o porquê são sim, não podiam saber o porquê do pensamento, por desconhecer a causa da natureza. A natureza da matéria é um simbolismo. Então todos viviam, mas não sabiam por que viviam. Então criaram e inventaram em sua própria imaginação um modo que pudesse se entender e se compreender. Criaram e inventaram um alfabeto artificial, inventando letras, compondo letras, palavras, compondo palavras e algarismos, e com muita dificuldade foi tudo se desenvolvendo e acertando mais ou menos o modo para se entender e compreender. Mas tudo isso foi com grande dificuldade e demora. Vieram se arrastando e o pensamento se desenvolvendo, até que conseguiram organizar o alfabeto artificial para se entender e compreenderem mais ou menos. Vieram lapidando o alfabeto artificial e tudo, enfim, como até hoje continuam a lapidar, para ver se melhorava o estado de ser da matéria. Mas não podendo triunfar como desejavam, por o pensamento não ajudar ou não ser feito para isso.
O pensamento foi feito para lapidar, por isso são livres pensadores. Por isso o pensamento não tem limite e é variante e extravagante. Em meio segundo penso uma infinidade de coisas. Com o pensamento nunca puderam encontrar o desejado, por o pensamento ser feito para lapidar, por isso o pensamento não para. Os seres de matéria são imperfeitos, cheios de defeitos. O pensamento não pode ser uma coisa perfeita. Por isso no pensamento estão todas as monstruosidades e todos os crimes. Então exploraram o pensamento de todas as maneiras, exploraram espiritualmente de todas as maneiras, para ver se encontravam meios de acomodação da humanidade. E nunca encontraram o desejado, paz, o amor e a fraternidade. Mas, por não conhecer a função do pensamento, que julgava e pensava que ia encontrar no pensamento a forma ideal de vida. Para ver que o pensamento foi feito para a lapidação, por isso o pensamento criou e inventou todas as máquinas para a destruição dos seus próprios criadores e inventores, por tudo ser artificial. Por o alfabeto artificial ser o comando da multiplicação dos mares da vida da matéria. O pensamento é tormento, por estar ligado às duas energias, elétrica e magnética, que são energias do animal irracional. Daí o desequilíbrio constante, causa da pessoa uma hora estar de um jeito, outra hora estar de outro. Uma hora a energia magnética está de um jeito, outra hora a energia elétrica está de outro. Então mantém o desequilíbrio da pessoa. Dessa forma, o pensamento evoluiu muito, progrediu muito para a liquidação de todos. E o pensamento desenvolvido pela energia elétrica aperfeiçoou tudo da melhor maneira para que todos se entendessem e compreendessem. E assim foi feita a cultura artificial, para essas duas energias do chão, para a lapidação de tudo que é do chão. A cultura artificial foi a cultura do primeiro e segundo milênio. A energia elétrica comanda o lado direito do cérebro humano e junto com a energia magnética desenvolveu o pensamento do ser humano. Por isso que todo pensador é um sofredor. E agora entrou na natureza o terceiro milênio, a cultura racional, desenvolvendo o raciocínio do ser humano, a terceira mecânica que estava paralisada no cérebro, esperando a época de seu desenvolvimento e funcionamento. Terceira fase, terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio pela energia racional. De 1935 para trás era a fase do pensamento, e de 1935 para cá a fase do raciocínio, a fase do encontro com a individualidade perdida. Enquanto o pensamento funcionava, de 35 para trás, tudo era bom, tudo era belo, se amavam uns aos outros, as famílias somente se separavam por morte, as famílias se respeitavam, o respeito, a ordem, a disciplina e o modo de se conduzir era brilhantemente impecável. Existia a vergonha e o respeito, a ordem e o equilíbrio moral, todos se amavam, existiam sólidas amizades. Tudo isso porque o pensamento estava em função. A natureza era alimentada pelas energias elétrica e magnética. Depois da mudança de fase, em 1935, por não conhecer as mudanças naturais da natureza, é a causa da violência e do desequilíbrio de modo geral. De forma que tudo o que está se passando no mundo inteiro é apenas uma passagem de pouquíssima duração, porque aí está a fase do raciocínio para a recuperação do animal de origem racional, a fase do encontro com a individualidade perdida. Todos os seres dessa classe de origem racional passando para a classe de aparelho racional, por ficarem aparelhados com o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é de origem racional. Assim como muitos já tomaram conhecimento da fase racional, outros tomarão também. Todos tomarão, uns mais cedo e outros mais adiante um pouquinho, porque tudo assim tem os primeiros a conhecer e os últimos a conhecer. Assim chegará o dia de todos, por ser uma fase de recuperação do animal de origem racional, uma fase natural da natureza. E no abrir e fechar de olhos, tomarão conhecimento, por ser uma evolução natural da mãe geradora e criadora e mantedora de tudo e de todos. Então aí vem a recuperação de tudo e de todos, nascendo o equilíbrio mais puro do que na fase do pensamento, e somente o desenvolvimento do raciocínio que trará o equilíbrio perfeito de todos. A energia que comanda os seres humanos e tudo, porque a energia que transmite esse ou aquele pensamento, essa ou aquela vontade. Então na energia está a força mais poderosa do universo,
em que tudo e todos são feitos pela energia e é a energia que comanda seus feitos. O pensamento bom dado pela energia boa, energia elétrica. O pensamento mau transmitido pela energia do mal, energia magnética. E agora, no terceiro milênio, a entrada da energia racional, desenvolvendo o raciocínio. E a energia racional só transmite pureza. As energias elétrica e magnética são as energias que comandam a fase de liquidação, que é a fase de salve-se quem puder e se puder, a fase do atraso, da rudez, das energias rudes. E os livros Universo em Desencanto nos mostram o caminho para sair da fase do embrutecimento, da rudez, porque a fase das energias magnética e elétrica é a fase que o pensamento e a imaginação são um fator imperativo. E quem não se desliga dessa fase do encanto, o sofrimento é a certeza do ser ligado nessas energias de destruição. É a fase racional, que é a fase do raciocínio, do amor verdadeiro, onde não impera as aparências. A paz é a certeza dos seres ligados à fase racional, à energia racional, a fase da verdade, onde as máscaras caem, porque a leitura, o estudo nos livros Universo em Desencanto, desmistifica tudo, provando e comprovando tudo, tintim por tintim, todos os mistérios, todos os enigmas. Então, terceiro milênio, desenvolvimento da terceira mecânica do cérebro do ser humano, que é o raciocínio, que está sendo desenvolvido pela energia racional. A terceira mecânica, o raciocínio está localizado na parte central da cabeça, no istmo do mesencéfalo, a glândula pineal. O raciocínio pertence a uma mecânica cerebral interior, superior, do centro da cabeça humana, no istmo do mesencéfalo, que ao entrar em função, proporciona equilíbrio perfeito do ser humano. Portanto, quem raciocina, em qualquer situação ou condição de forma natural, não se preocupa com nada, acerta em tudo, não faz coação à liberdade de ninguém, não tem preconceitos, não tem obsessões, não ambiciona nada de material. Está livre da ganância, da inveja, dos ciúmes, da indolência, vingança, do despeito, rancor, da vaidade sem limites, não trai ninguém, não tem ódios. Não admite fantasias, ilusões, sonhos, brutalidades, grosserias, conversas fiadas, mentiras, falsidades, fanatismos, hipocrisia. Quem raciocina é simples do simples, calmo, pacífico, fraterno, solidário, sem arrogância, sem prepotência. É humilde dos humildes, encarando o próximo como a si mesmo, por amá-lo assim como ama a si mesmo. Quem raciocina vive em função única e exclusivamente de fazer o bem sem olhar a quem, porque não tem cogitações materiais. Quem raciocina não é egoísta nem comodista. Quem raciocina tem limites em tudo, fazendo e utilizando o estritamente preciso e necessário para a sua sobrevivência nessa vida passageira e transitória. Quem raciocina não se mete na vida de ninguém, nem incomoda ninguém. Quem raciocina coloca a vida verdadeira, a vida eterna em primeiríssimo lugar, e a vida de matéria em seu lugar de matéria. Quem raciocina não subestima ninguém, nem ser algum da natureza. Quem raciocina vive em paz e harmonia consigo, com tudo e com todos, enfim, com toda a natureza. Quem raciocina não guerreia com ninguém, e nem com ser algum da natureza, visível e invisível. Quem raciocina age com prudência, sem pressa, por entender que não é efeito sem causa, que tudo vem ao seu tempo certo, de acordo com o que plantou, colhendo mel quem planta mel, colhendo fel quem planta fel. Quem raciocina não tem decepções, sabe e conhece tudo e todos, respeitando tudo e todos, por se conhecer e conhecer a natureza. Quem raciocina é verdadeiramente culto, sabe viver em harmonia com tudo e com todos, por ter cultura natural da natureza e não a artificial feita pelo pensamento. Quem raciocina tem consciência absoluta de que não pertence mais à matéria, pois está ligado à sua origem verdadeira, ao mundo racional, agindo como tal. Quem raciocina vive em estado constante de gratidão, na certeza de que tudo está certo, pois cada qual tem exatamente aquilo que fez por onde merecer. Por isso, o que é mal é bom, e o que é bom mesmo. Para ver como o raciocínio é tão diferente do pensamento e da imaginação. Nele está a verdadeira superioridade. Então pergunta-se,
Tem alguém no mundo raciocinando? E assim, aí estão as três mecânicas, e o comando de cada mecânica por sua energia. Todos precisam estudar a cultura do raciocínio, a cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Visite o site www.culturaracional.net.br.